Glória a Deus. Cumprimento a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje é um culto especial. Hoje é um culto que a gente está gravando, onde o pastor vai estar pregando, mas ele também é um recado para a nossa amada missionária Gilmara, que a gente ama muito, que o pastor dela está fazendo o sacrifício de gravar, para ela poder ir lá se alimentar. Esse é o esposo dela, né, o varão, que nós estamos todos aqui unidos, a igreja está unida em amor, em oração, pela sua vida, pela vida da sua família, porque você foi resgatar aí, e a gente quer te dizer que a gente vai estar com vocês, mesmo à distância, porque o nosso Deus, Ele ultrapassa fronteiras. Eu te amo. Nós te amamos muito e estamos te esperando muito, porque te amamos. Você é especial. A igreja inteira está de joelhos em oração ao seu favor, viu? E agora nós vamos apresentar o culto normal, no nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Só um minuto. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós aqui, Senhor, já louvamos, já oramos, já pedimos ao Senhor. Cremos, Senhor, meu Deus amado, que Tu és Senhor de todas as coisas. Cremos também, Senhor, meu Deus amado, que não existe fronteira, não existe barreira, não existe impossível para o Senhor. E nós cremos, Senhor, que nessa noite, todo mal, toda represália, tudo aquilo que está impedindo do Teu agir, foi repreendido, foi destronado pelo único poder que há no nome santo de Jesus Cristo, o único nome que salva, liberta e transforma. Usa Teu servo cada vez mais, dá visão, direção, ajuda-nos, Senhor, a estar cada dia mais perto de Ti. Ajuda-nos, ó Pai, para estarmos fazendo a Tua vontade, no nome santo de Jesus. Amém. Recebeu o pastor Marcelo. Glória a Jesus, meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos dar sequência às 10 pragas do Egito. A quinta praga, onde está em Êxodo, capítulo 9, versículo 1 ao 7. Êxodo, o capítulo 9, do versículo 1 ao 7. Aleluia, Jesus. Amém? O título diz: a praga das pestes nos animais. Depois o Senhor disse a Moisés: entra a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se recusares deixá-los ir, ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado, e que está no teu campo, e sobre os teus cavalos, sobre os seus jumentos, sobre os camelos, sobre os bois, sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. O Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E
E o Senhor fez esta coisa no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu. Porém, todo o gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E o faraó enviou a ver, eis que o gado de Israel não morrera nenhum. Porém, o coração de faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Aleluia, Jesus. A grande questão nós aprendemos desde o começo da primeira, aqui, que no começo o faraó nem sabia o nome de Deus. E Deus fere o rio Nilo. O ídolo, um Deus para o egípcio, que o rio Nilo sustentava o Egito inteiro, e Deus feriu o um dos deuses do egípcio, de Faraó. Nós vemos que na segunda praga, Faraó já pede oração. Aleluia, Jesus, que foi as rãs, porque houve incômodo, e as rãs eram deuses, porém eles não podiam matá-los, mas causaram dano. Nós vemos depois Deus tocando no pó da terra e trazendo piolho. E agora o próprio egípcio não se sentia limpo para adorar os seus deuses. Aleluia. Depois vemos a praga das moscas, algo agora que vinha do céu. Agora vemos que até os sacerdotes deles diziam: é o dedo de Deus que está acontecendo, que está fazendo acontecer isso. Eles próprios, os sacerdotes dos deuses pagãos, reconheciam que era o dedo de Deus. Na quarta praga, aleluia, Jesus, nós vemos que Deus demonstra através dos mosquitos, das moscas, das abelhas, que picavam, que traziam dano na pele, dor, sofrimento na pele dos egípcios. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Só que agora o Faraó clama a Deus, mas para que apenas o mal se retire dele, como muita gente quer e busca a Deus somente para que o mal se retire dele, mas não quer ter nenhum compromisso com ele. E agora na quinta praga nós vamos ver e demonstrar aqui nessa quinta praga quem está no controle. Para você, quem está no controle? Deus. Quando as coisas terríveis acontecem, por exemplo, uma pandemia, um acidente, quando um crime acontece, você acha que Deus perdeu o controle? Nós vivemos num mundo que as pessoas dizem assim, tem-se uma ideia que cada um cuida da sua vida. Da minha vida, cuido eu. Você cuida da sua vida. Aleluia, Jesus. E faz o que bem entende. Eu faço o que eu bem entendo. Aleluia, Jesus. Eu vou para onde eu quero. Faz tudo de acordo com o seu próprio coração, com o seu próprio entendimento. Uma frase que é muito dita hoje: o importante é ser feliz, é fazer o que você gostar e ser feliz. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua. Você fica com a sua verdade e eu fico com a minha verdade. Você não me atrapalha e eu não me atrapalho a sua. Cada um segue o seu caminho. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Por que será que Deus nos deu o Evangelho das Boas Novas? Nos deu a luz do Evangelho para que o homem encontrasse a luz e saísse da escuridão. Aleluia, Jesus. Que ele vive, porque ele, do nascimento até a morte, se
ele não encontrar Jesus, ele está caminhando para a morte. É o único destino dele, é a morte. E não só a morte física, é a morte eterna. E nós, cristãos, como nós respondemos essa pergunta? Quem está no controle? Nós respondemos: Deus está no controle de tudo. Aleluia, Jesus, glória a Deus, Ele está no controle do mundo, de tudo. Aleluia, Jesus, nós temos o ar que respiramos, que queremos dizer. A terra está ali, girando, na posição certa, o sol, a lua na posição certa, para que haja vida nessa terra, como nos outros países nos outros planetas não tem vida. Por quê? Porque Deus é que sustenta a terra. Salmos 24, né? O Senhor é a terra em toda a sua plenitude, e todos que nele habitam. Ele tem o controle e tem o governo. Como assim? Deus tem o controle e tem o governo? A palavra mão, aqui citada, né? Essa expressão mão, por exemplo, em Êxodo 3:8, diz aqui: portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, do poder, do governo. Deus veio para livrar da mão, do poder, do governo dos egípcios. Êxodo 7:4 diz assim: e Faraó, porém, não vos ouvirá, eu porei a mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. Êxodo 7:4. Aqui vemos a mão do Senhor dizendo: eu vou tirar a mão de Faraó com a minha mão forte, com os meus juízos. Êxodo 8:19. Aqui vemos os magos reconhecendo. Olha lá. Êxodo 8:19. Disseram então os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Os magos, os falsos magos, profetas, os falsos profetas, reconheciam que aquele juízo era o dedo de Deus, era a mão de Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus, santo nome do Senhor. E aqui no capítulo de Êxodo 9:3, né, diz: eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado que está no campo, sobre os teus cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois, sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. Aleluia, Jesus, glória a Deus, com mão forte. Mas essa praga é uma praga que não tem tratamento, é gravíssima. E quem enviou foi Deus. Porque as pessoas acreditam que pode fazer o que quer, a vontade do seu coração enganoso, porque assim diz a palavra do Senhor: enganoso é o coração, e que não lhe sobrevirá nenhum mal, que Deus vai naquele dia quebrar o galho de todo mundo. Isso é um engano, isso é um engano. Primeiro, em sua ação soberana, que está aí no versículo 1, depois o Senhor disse a Moisés: entra Faraó e diz: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir meu povo para que me sirva. Ele está dando uma ordem aqui: deixa ir o meu povo, o povo que estava como escravo no Egito por quase 130 anos. E Deus está pedindo para que o povo seja liberto para quê? Para que Deus queria libertar o seu povo?
para servir, para ser livres, libertos e para servir quem? A Deus. Por isso ele diz: deixa aí meu povo, para que me sirva. Aleluia. Deus não está dizendo a Faraó: eles são teus servos. Deus não está dizendo isso. Deus não está dizendo: Faraó, eles são teus servos, deixa aí eles para que me sirvam. Não. Deus está dizendo: eles são meus servos. Deixa aí o meu povo. Está falando de domínio e governo. Governo e domínio, entendeu? Aleluia, Jesus. Aí versículo 2 e 3: porque se recusares, deixa aí, ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado, que está no campo, os cavalos, jumentos, camelos, bois, ovelhas, com pestilência gravíssima. Aqui nós entendemos que Deus está falando assim: olha, Faraó, essa praga, essa quinta praga, você não vai ter como resistir. Não só você, como os seus animais. Você não vai poder impedir, ainda que você ache que você tem um governo aqui, você não vai poder impedir, e nem os seus animais vão conseguir resistir ao que eu vou mandar. Aleluia, Jesus. Por quê? O Faraó, o que aconteceu com o Faraó? Ele deturpava os mandatos do Senhor. Como assim? Deturpava os mandatos do Senhor. Os mandatos criacionais. Ele era totalmente deturpado, como hoje muita gente é, né? Como assim? O mandato social, cultural e espiritual. Vamos lá. Mandato social. O que é isso? O que Faraó instituiu? Uma lei que matasse todas as crianças, só porque elas eram hebreias. Eles não aceitavam que aquele povo estava crescendo, e por fazer racionar, né, o crescimento daquele povo, ele mandou matar. Aqui é um mandato social. Ele acha que ele pode, como muitos imperadores, né, que acham que está acima de tudo e de todos, e quem não faz a sua vontade ele manda matar. Cultural. Porque o povo dos egípcios achavam que eles tinham que estar sob o seu domínio, sob o seu governo. Aleluia, Jesus. Da cultura, que eles tinham que fazer o que eles faziam, como o mundo quer fazer que a gente faça, copiar o que eles fazem, porque eles acham que é correto, a gente tem que achar também. É normal. Hoje parece que o normal, o que não é normal, está se tornando normal, porque eles estão dizendo que é normal. Acredite que é normal, porque a gente está dizendo para você que é normal, e pronto, e acabou. E nós vemos aqui o mandato espiritual. Qual é esse mandato espiritual? Aonde eles adoravam vários deuses. Eles adoravam vários deuses. Mas nós, cristãos, nós sabemos que existe um único Deus. E nessa praga, Deus mostrou e colocou por terra toda crença, toda falsa crença em outras divindades. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus estava demonstrando que Ele era o único Deus. Meu irmão, todo caminho no final vai chegar até Deus. Não, mentira. O que é um caminho? Uma distância um percurso entre dois pontos, um ponto inicial e um ponto final. Esse percurso é um caminho. Não é todos os caminhos que vai chegar num lugar só. Não existe isso, mas se colocou na mente das pessoas que todos os caminhos vão levar a Deus, independentemente do que você faça, bem ou mal.
no final, Deus vai quebrar o galho de todo mundo. Romanos 1, 25. Lá diz que as pessoas adoraram a imagem da criatura ao invés do Criador. Romanos 1, 25. Adoraram, Paulo diz, servo de Deus. 25. Romanos 1, 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. É mais fácil as pessoas crerem no homem, como o próprio Jesus disse: ó, eu vim e vocês não me aceitaram e querem me matar, mas outro vai vir no seu próprio nome e vocês vão aceitar. E é isso que acontece hoje. Se alguém vem no seu próprio nome, as pessoas creem. Olha ele, olha. E é tão difícil crer somente em Deus. Eu creio. Mas cadê ele? Cadê? Alguma coisa que a gente adora dizer que é Deus? Não! Ele é Deus e a fé está dentro de nós. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Então as pessoas querem adorar mais a criatura do que o Criador. Tu vê os shows lotados, que as pessoas, tem pessoas que ficam até 3 dias na fila, 3 dias na fila, para ver cantores que nem sabem a tradução das músicas. Esses dias eu vi um show, um tempo atrás, de chineses, um show de um grupo chinês, e as meninas ficaram 3 dias na fila. E o repórter disse: vocês estão aqui há quanto tempo? 3 dias, porque nós amamos esse grupo. Aí disse: canta uma música deles. Aí eles não souberam, porque estava em chinês. Entendo isso. Lotam, ficam 3 dias esperando para abrir um show com uma canção que eles nem mesmo entendem, mas adoram e lotam o estádio. E muitas das vezes tem muita igreja vazia, e as pessoas nem conhecem a igreja. Quando eu tiver um problema, eu penso, eu vou lá orar. Não. Se o Senhor não for o teu Deus hoje, quando você morrer, não vai ser o seu Senhor. Sabe por quê? O Faraó achava-se soberano da criação. Ele achava que tudo era criado para ele, que tudo aquilo que ele tinha era por causa dele. Mas se você ver lá em Gênesis 47, quando houve fome na terra, lembra? 7 anos de prosperidade, 7 anos de fome, e José estava administrando o Egito. Quem estava administrando o Egito? José, um servo do Senhor. A Bíblia diz que o José comprou para Faraó todo o gado, todos os animais do Egito, porque quando as pessoas vinham comprar e não tinham dinheiro, porque a fome durou 7 anos, eles davam seus animais, seu gado, sua ovelha, seus camelos. Aleluia, Jesus, graças a Deus. Então eles pagavam com os animais. Então, para terem comida, para terem alimento. Então, aquilo que Faraó tinha não foi por causa dele, não foi porque ele era Faraó, foi a mão de Deus nos 7 anos. Porque se a mão de Deus não tivesse provido e usado o servo do Senhor José, até o povo egípcio tinha se perecido de fome no tempo que ficou 7 anos. Imagine 7 anos de fome no Egito, você não sobreviveria. Aleluia, Jesus, graças a Deus. Então foi a própria mão que sustentou a Faraó, é a própria mão do Senhor que sustentou o povo hebreu no Egito. Aleluia, Jesus. Só que Deus disse que seria uma praga gravíssima. Aleluia, Jesus, graças a Deus. Mas Faraó se achava soberano sobre os animais, porque ele se achava que tinha domínio sobre os animais, né? Que ele era o ouro vivo, né? Que ele trazia
aleluia, Jesus, a ordem cósmica. Só que quando Deus fere os animais, Deus mostra para ele: você não tem poder de nada. Se você tem aí que comer, é porque Deus colocou na sua mesa. Porque se Deus fechar os céus, nós perecemos. Se Deus não fazer brotar a terra, você perece de fome. Se Deus secar os rios, nós morremos. Nós não somos nada sem Ele. Mas o homem se acha soberano de si. Os deuses egípcios eram representados por animais, como nós dissemos, nós falamos na praga 3. Hathor era uma deusa de um ídolo de uma cabeça de vaca, né? O ídolo lá deles era um corpo com uma cabeça de vaca. O touro era o deus Apis, que acreditava que esse touro, que tinha um touro ali específico, que era a encarnação desse deus Apis. Então esse touro, ele era oferecido oferenda, sacrifício para esse touro, porque eles diziam que o deus Apis estava encarnado naquele touro. Aleluia, Jesus. Então este animal era o seu Deus e era venerado. E são esses deuses que o Senhor estava atacando quando estava anunciando a praga. Em Êxodo 32, no monte, quando Moisés vai ao monte e fica lá 40 dias, lembra? E lá Deus dá a ele as placas dos 10 mandamentos. Aleluia, Jesus, para que levassem eles, né, para levar, Deus disse que ia levá-los para uma terra de mana, leite e mel. Só que não precisa, Êxodo 32, depois você procura aí, você lê o capítulo inteiro. Só que quando Moisés estava lá, ficou 40 dias. O que o povo disse? Olha, este Moisés sumiu. Olha, ele pereceu. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Não sabemos o que aconteceu com ele. Sabe o que eles fizeram? Pediram para o sacerdote Arão: faça-nos uma imagem para adorar. Aleluia, Jesus. E qual era essa imagem? Bezerro. E como eles tiraram da cabeça deles o bezerro? O touro Apis. Se o touro foi derrotado por Deus, demonstrando que ele tem o poder de domínio, como agora o povo, depois de liberto e livre, volta a adorar a mesma coisa que estava lá no Egito? O que eles fizeram? Um bezerro. Aleluia, Jesus, representando ali a versão do touro Apis, dizendo que este Deus vai nos levar à terra prometida. Sabe por quê que as pessoas fazem isso? Porque não querem esperar o tempo de Deus. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a prova e a certeza daquilo que se espera. Hebreus 11:1. A fé está em esperar em Deus, na providência dele. Enquanto ele não faz, espera. Enquanto ele não realiza, espera. Glória a Deus. Mas quando Deus vê, o que eles estão fazendo? Adorando o bezerro, dando glória a ele, dando louvor àquele bezerro. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. A idolatria nos torna ignorantes. Salmo 115, versículo 8, que diz que aqueles que adoram os ídolos serão semelhantes a ele. A idolatria nos torna ignorantes. A Bíblia diz: o princípio da sabedoria, qual é, irmãos? Temer, confiar. Temer a Deus.
Deus o princípio da sabedoria. Quer ter o princípio da sabedoria na sua vida? É temer a Deus. Esse é o princípio. Mas hoje as pessoas não temem. Adoram Jesus, glória a Deus, e adoram outros ídolos, que não é Deus, porque Deus é um. Que veneram, que cultuam. O que quer cultuar? É prestar culto. Prestar culto. Eu não posso prestar culto, ainda que seja mãe, pai, esposa, esposo, filhos, ou a própria vida. Deus tem que estar acima de tudo, porque Ele é a própria vida. Porque sem Deus eu não consigo ter família, eu não consigo ter uma estrutura de fé para que a vida de Deus faça com que essa família tenha vida, e não vida apenas passageira, momentânea, que nós temos na terra, mas uma vida pós-morte, quando esse corpo tombar. A nossa esperança não vai morrer. Eu quero estar em Deus. Quando fazemos um ídolo, aleluia, Jesus, sabe para que o ser humano faz um ídolo? Sabe qual é a resposta? Por que o ser humano faz um ídolo? Porque quem quer estar no controle? É o próprio, não o ídolo. Porque ele faz um ídolo que não vai recriminá-lo, adverti-lo, castigá-lo. Olha o que os homens fazem hoje em dia. Você não me deu um namorado, né? Me deu um marido. Fica de cabeça para baixo. Olha, se você não me responder, eu vou te colocar para a parede. Vai ficar de castigo. Por quê? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Porque quem é o soberano ali? É a pessoa que não adora. Apesar de colocá-lo como Deus e Senhor da sua vida. O tempo de Deus é que Moisés fique 40 dias no Monte Sinai. E eles deveriam esperar os 40 dias, porém não esperaram. Mas queriam fazer para si um Deus que levasse ele para o objetivo que eles queriam. Porque na verdade a grande questão hoje em dia da religião é buscar uma religião que me leve ao objetivo que eu quero. Não que Deus quer, mas que eu quero. O meu objetivo. Esse é o principal. Não quero ir para a igreja para servir a Deus, não. Vou lá para que Deus me prospere, para que Deus me dê bens materiais. Aleluia, só. Aleluia, Jesus. Servi-lo eu não quero. Por isso que muita gente se curva ao dinheiro, ao prazer, ao poder. Aleluia, Jesus. E aos prazeres do mundo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. É um culto segundo a sua vontade, não é uma vontade de Deus. As pessoas confiam mais em si mesmo e não querem depender do Senhor. Depender aqui é confiar. Hoje as pessoas querem adorar do seu jeito e não entendem. E elas não entenderam que buscar a Deus é lembrar dele, é fazer lembrança dele. Eu estou buscando a Deus porque eu estou lembrando o que Ele fez por mim. Eu estou indo buscar a Deus porque eu sei o que Ele fez por mim. Então eu estou lembrando, estou trazendo a memória. Aleluia, Jesus, glória a Deus. O outro microfone. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Tira o... Aqui na frente, Paty. Isso. Então, Deus, Ele quer que nós possamos cultuar e dizer para o mundo que nós lembramos que Ele fez por nós. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Quando nós cultuamos, nós estamos fazendo, lembrando aquilo que Deus fez por nós, reconhecendo o que Deus está fazendo. Versículo 4 do 9: o Senhor fará separação entre o gado dos egípcios, dos israelitas e do gado dos egípcios, para que nada morra de tudo quanto for
dos filhos de Israel. Aqui nós vemos a ação soberana do Senhor, dizendo quais animais iriam morrer. Essa praga não estava descontrolada. Lembra que eu falei que Deus está com controle até na praga? Até na praga Deus está no controle. Ah, mas fulano morreu. Morreu porque tinha que morrer. Ah, mas ele era tão bom. Deus é soberano, irmãos. O que a gente tem que fazer é aceitar a vontade dele. Mas Deus fez um grupo específico para que a praga alcançasse, que era o rebanho de Faraó. Aleluia, Jesus. Mas o rebanho de Israel não sofreu dano, não sofreu um grave dano. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Alguns dizem que alguns estudiosos, poderia ser uma praga da antraz, né? Mas independente qual seria o nome da praga ou o tipo da praga, Jesus, que estava atacando ali o rebanho dos egípcios, nós vemos a ação soberana do Senhor sobre a doença. Jesus, glória a Deus, que preservou o rebanho do povo de Israel. Deus faz separação entre o povo dele e aquele que não é povo dele. A praga não era só para matar os animais. A praga não era só para os animais, era para Faraó. Como assim, irmão? O que eram os animais? O sustento de Faraó, era o alimento de Faraó. Aquilo alimentava o povo egípcio, onde eles tiravam o leite, onde eles tiravam o alimento, a carne, as ovelhas, a lã, os vestidos. Então Deus tocou não só nos animais, aquela praga também atingiu o povo egípcio, que agora iriam passar fome por falta de alimento. Aqui no verso 4, quando ele diz: e Deus fará distinção, aleluia, Jesus, né? Distinção, separação entre povo e povo. Lá em Gênesis, lá em Gênesis 1, fala que Deus, quando ele usa esse verbo, né, o verbo fará, e ele traz a existência e faz a existir aquilo que não existia antes. Ele fez existir, ele diz que exista, aleluia, Jesus, sol, lua, luminares de dia e de noite. Ele diz que se crie, aleluia, Jesus, animais, aleluia, Jesus, peixes. Ele fez divisão das águas, tudo pelo poder da sua palavra. E ele falou e se fez. Ele diz: fará assim, e assim se fez. Então, esse poder de Deus, vamos dizer, fará e assim vai ser, que ele criou céus, terra, sol, lua, estrelas, animais, é o mesmo verbo que foi dito lá em Gênesis 1 e agora é dito em Êxodo 9:4. É o poder de Deus de criar, é o poder de Deus como Criador. Aleluia, Jesus. O poder de dizer que Ele governa, Ele cria e Ele descria, Ele dá vida e Ele mata. Aleluia, Jesus. Nós não estamos no controle, não podemos. Alguém pode controlar a chuva? Fazer lá, como diz que os índios fazem a dança da chuva? Pode controlar a chuva? Não. Nós podemos controlar as circunstâncias que muitas vezes nos rodeiam? Então, aleluia, Jesus, glória a Deus. Será que nós imaginaríamos em 2020 que ficaríamos presos dentro de casa por causa de uma pandemia? Com rádio, com um carro dizendo: olha, vocês não podem sair de casa depois das 10? E as pessoas ficavam com medo realmente?
Quando alguém dava um espirro do seu lado, as pessoas só faltavam matar as pessoas, como se ela tivesse uma lepra. Nós imaginaríamos algum dia algo que aconteceu em 2020? Não. Mas aquilo foi para nós reconhecermos que nós não estamos no governo e nem no controle da nossa vida, que Deus está. Aleluia. Como que muitas pessoas acabaram, infelizmente, falecendo. Deus queria matar? Não. Deus quer dar vida e vida com abundância. Deus quer trazer o homem, aleluia, Jesus, a depender dele. Se ele fará, e se não fizer, ele é Deus. No versículo 5, do 9 do 5, o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. Aqui nós vemos mais uma vez o verbo fará. Deus iria fazer naquele dia, no amanhã, a sua vontade. Quando diz fará isto, esta palavra significa Deus vai fazer cumprir a sua palavra. Olha que interessante. Deus vai fazer isso amanhã. Ele está dizendo, Deus vai fazer cumprir o que ele disse. E no outro dia se cumpriu conforme a vontade soberana, a ação soberana do Senhor. Portanto, não podemos duvidar dela. E 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Vamos ver o que vai ser agora. 3:1. Amados, escrevemos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Versículo 2 até o 10. Para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do vosso mandamento, e os apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo, primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Versículo 4. Dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram céus, terra, que foi tirado da água, e no meio da água subsiste, pelas quais, porque da água Deus fez terra seca, por isso que ele está dizendo isso, pelas quais coisas pereceu o mundo, de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra que reservaram como tesouro, se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignorei uma coisa, que um dia com o Senhor é como 1000, e 1000 como 1000 anos, como um dia. E o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se perdam, senão que todos venham a arrepender-se. Versículo 10. Mas o dia do Senhor virá, como um ladrão de noite, na qual os céus passarão, com grande estrondo, e elementos se aterão, e se desfarão a terra, e as obras que nela há se queimarão. Como no tempo de Noé, que os homens não deram valor à palavra do Senhor, que por 120 anos Noé foi um pregador da palavra, dizendo que o dilúvio viria, e eles não deram crédito. A água veio, cobriu a terra, toda a terra ficou inundada. A palavra do Senhor só que a terra ficou inundada cerca de mais de 1000 anos, mais do que um ano. Mais que um ano, e morreu
tudo aquilo que estava fora da água, mas tudo aquilo que estava dentro. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras, que estavam ali, que confiaram no Senhor, foram preservados, até os animais que entraram e ouviram e deram ouvido à voz do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vemos, irmãos. Aleluia, Jesus. Muitos dizem: onde está o Senhor? Muitos estão julgando: está demorado. Fala, até agora não aconteceu. Mas Pedro testemunha daquilo que está escrito, que a vinda do Senhor está próxima. Crendo ou não crendo, ela virá. Isso independe da minha vontade e da sua, porque a vontade do Senhor é soberana. A ação soberana se manifesta em Cristo. Atos 4, 23. Atos dos Apóstolos 4, versículo 23. E ouvindo eles isso, 23. E solto eles foram para os seus, e contaram tudo o que lhe disseram os principais dos sacerdotes e anciões. E ouvindo eles isto, unânimes se levantaram a voz a Deus, e disseram: Senhor, Tu és Deus, que fizeste céus, terra, mar e tudo que nele há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram os seus reis da terra e seus príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. 28. Para fazer tudo que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que haveria de fazer. Você já quer dizer isso? Os sacerdotes, os reis, Pilatos, Pôncio Pilatos, Herodes, os gentios, todos aqueles conseguiram crucificar Jesus, porque estava escrito que ele seria pendurado no madeiro, que pela morte dele, todos nós, que éramos culpados, que tínhamos o destino do inferno e a morte eterna, Deus nos reconciliou com Deus através de Jesus Cristo, pela sua morte. Aleluia, Jesus. Então, tudo aquilo que estava escrito sobre ele se cumpriu na pessoa de Jesus, pela palavra dele. Assim se fará e assim se fez. Não foi como a vontade de Pilatos. Tu não sabe que eu tenho poder para te livrar? Jesus disse: tu não tem poder nenhum sobre mim. Se meu Pai dos altos céus não tivesse te dado, eu pediria ao Pai uma legião de anjos para me livrar da tua. Aleluia, Jesus. O poder e o controle está no domínio de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Viram só, a palavra diz que Jesus morreria na cruz, mas também diz que ele morreria, iria para o Pai, mas também que ele voltaria para nos buscar. Nós entendemos que a ação soberana de Deus na vida do homem. Segundo, a providência do Senhor. A providência do Senhor. Pois o Senhor, ele preserva a sua criação, os seus filhos, dando-lhe sustento para a sua glória. Como assim? Deus preserva. Deus não preservou o povo dele, mas deixou o povo egípcio perecer. Deus preserva o seu. O Senhor fez distinção. Deus faz distinção. Deus não vai colocar todo mundo num pacote só, não, filho. Deus faz distinção de quem é servo e quem não é, dando providência
para o povo de Israel, separado o povo para si. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Deus faz divisão. Aleluia, Jesus, querendo um homem ou não. Aqui nós vemos que o homem, nós sabemos que Faraó usava uma coroa, não usava? Qual era a imagem que tinha na coroa de Faraó? Que? Uma serpente. Lembra que diz lá? Aleluia. Lembra que diz lá em Gênesis? E porém inimizade entre tu, o filho da mulher, contra a serpente. Porém inimizade contra o filho da mulher, contra a serpente. Então, essa inimizade já vinha lá no Gênesis. Então já tinha distinção do povo de Deus e não povo de Deus. Mesmo diante da praga, o povo continuava a sofrer, porque ainda continuava escravo, porque Faraó não tinha endurecido o seu coração. Mas mesmo diante da nossa dificuldade, Deus continua com nós, nos preservando e dando a sua providência na nossa vida. Mesmo diante da dificuldade, mesmo diante dos problemas, Ele está conosco, Ele não abandona o seu povo. Em Romanos 8, 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo aqueles dias difíceis, que a gente não entende. Nós não devemos ter medo, mas sim confiar em Deus. Deus quer um povo santificado. Aleluia, Jesus. Você não precisa colocar na mensagem, porque lá em Êxodo 19, é só ler Êxodo 19 inteiro. Deus quer um povo santificado. O que é aqui nesse sentido santificado? Separado. Deus quer um povo separado dos outros. Mas isso não é orgulho? Não. Nós temos a nossa prática social. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Espiritual. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Né? E cultural. Que é a cultura que nós seguimos, que é a palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus nos diz, né? Que nós devemos temer. Vemos em Êxodo 19 que Deus quer um povo para si exclusivo. Aí que você vê no Êxodo 20 o que ele faz? Os 10 mandamentos. E ele começa como os 10 mandamentos? Eu sou o Senhor, o teu Deus, que tirou da terra da casa da servidão. Quando a pessoa reconhece que Ele é o nosso, que é o seu Deus, aí ele diz: se você reconhece que eu sou o teu Deus, aqui está o meu mandamento, aqui está a minha vontade, para que vocês cumpram, para que vocês, aleluia, executem. Para quê? Para que Deus nos dá a liberdade? Somos livres para servi-lo. Em Tito 2, 13 e 14, Tito capítulo 2, versículo 13 e 14. E Deus nos chamou para viver em santidade, e guardando a bem-aventurada esperança, e o aparecimento da glória do grande Deus, do nosso Salvador Jesus Cristo, ao qual deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade, para nos purificar de toda a iniquidade, e nos purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Nós somos um povo especial, zeloso e de boas obras. Versículo 7 do 9 de Êxodo. E Faraó enviou a ver que o gado de Israel não morreu, nenhum. Porém o coração de Faraó se endureceu,
e não deixou ir o povo. Veja só, Faraó estava tão endurecido o coração que ele mandou ver se os animais, como o Senhor tinha dito, que ia guardar os animais dos israelitas, dos hebreus, e ele mandou ver se realmente o Senhor tinha cumprido. E ele viu, e ele deram a notícia que realmente Deus tinha feito da maneira que o Senhor disse. Mas só que o Faraó, mesmo sabendo, mesmo vendo, mesmo ouvindo, o que Faraó faz? Ao contrário, como muita gente faz, mesmo ouvindo, mesmo vendo o poder de Deus sobre sua vida, faz ao contrário daquilo que o Senhor mandou. Tu vê que o homem gosta de poder. O que Faraó fez com seu servo? Mandou ver. Faraó não queria receber o mandamento, mas ele queria mandar. Coração duro. Deus não deu a fé para todos. Nem todos têm fé. Apesar que a fé é acessível a todos, porém nem todos têm fé para chegar a Deus. Porque a fé é para aquele que crê, que obedece, que pratica. Aleluia, Jesus. Lembra, aleluia, Jesus, que essa revelação é dada pelo Senhor quando o homem busca Deus. Me mostra. Pedro, quando Pedro diz, quando o Senhor diz, quem disse que o povo que eu sou? Elias, um dos profetas. E vocês, quem disse que eu sou? Pedro tomando a palavra dizendo, Senhor, tu és o Senhor, o Deus único, o Deus criador. E Jesus disse, eu dou graça ao Pai, Pedro, porque nem foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu próprio Pai que está no céu te revelou a ti. É Deus que se revela ao homem, quando o homem busca Ele, quando o homem tem um interesse. Mas infelizmente muitas pessoas ainda preferem o Egito. O único rei é Deus que estabeleceu, aleluia, Jesus, que Deus estabeleceu sobre nós é Jesus. O único rei que exerce domínio e governo sobre nossa vida é Jesus. Como assim? No mandato social, cultural e espiritual. Ele nos libertou do cativeiro, das trevas que nós estávamos por causa do pecado, que nos dominava, que nós éramos escravos do pecado, e nos transportou para o reino do seu Filho, e nos reconciliou com Deus. Então o Senhor, Ele tem o governo, a sua ação é soberana, providente, e Ele cuida do seu povo. O propósito principal das pragas do Egito, para que todos soubessem o Egito e o Israel, porque Deus estava se revelando através das pragas, que Israel e que o Egito soubessem que só o Senhor é Deus. E através do culto era a forma de o povo se lembrar e dar graça a Ele por aquilo que Deus fez por ele. Não devemos negligenciar o culto, porque Ele governa e a sua ação é soberana e providente sobre nossa vida, naqueles que confiam no Senhor. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Vamos orar, vamos fazer a oração da fé. Se você crê no Senhor, se você crê na providência dEle, no poder soberano, que Deus tem o controle de todas essas situações, que Ele não perdeu o controle, mas que Ele tem o controle e tem o governo sobre a minha e a sua vida. Faça essa oração, ore a Deus, Ele que dá vida, Ele
que fere e também sara. Aleluia, Jesus. Vamos orar. Senhor, nessa noite, foi lida a tua palavra, Senhor, e cremos na sua soberania, Senhor, o seu poder, o seu domínio, o seu governo, Senhor, a sua autoridade, Senhor, sobre nossa vida. Que sem ti nada podemos fazer, mas em ti podemos todas as coisas daquele que nos fortalece. Toma o teu povo, toma a tua igreja, Senhor, que se te dispõe a buscar, a se lembrar quem é o Senhor da sua vida, daquilo que o Senhor fez sobre sua vida, Senhor. Por isso que nós cultuamos a ti, Jesus. Por isso que nós rendemos a nossa vida a ti, Jesus, como Senhor e Rei da nossa vida. Todo o teu povo, Senhor, entra com providência, Senhor. Traz vida onde não tem vida, Jesus. Guarda, livra, Senhor. Restaura, Jesus. Porque o Senhor tem domínio sobre todas as coisas. Dê saúde, meu Deus, nessa noite, naquele que está doente. Restaura as vidas, Senhor. Liberta, Senhor, da opressão. Liberta da escravidão, Senhor. Liberta do egoísmo, Senhor. Do coração duro, meu Deus. Meu Deus, transforma os corações nessa noite, para que se rendam à sua vontade, para que reconheçam que Jesus Cristo é o Senhor e que não há outro Deus além de ti, Jesus, porque tu és o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ti, Jesus. Toma o teu povo nesta noite, Senhor. Que a tua paz esteja conosco, Senhor. Que o Deus soberano esteja conosco, Senhor. Como o povo fez, Senhor, e colocando o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, para que quando o mal passasse, quando a morte passasse, não alcançasse o lar aonde o sangue do Cordeiro estava, Senhor. Aleluia! Mas a casa onde não estava o sangue do Cordeiro foi atingido com males, com morte e com destruição e com dor e sofrimento. Mas aqueles que estavam com a esperança em ti, Senhor, meu Deus, receberam alegria, receberam, Senhor, a paz, meu Deus, meu Pai, e foram vitoriosos no meio da luta e da adversidade, Senhor, no meio da praga, Senhor, nesta noite, no meio da peste. Meu Deus, toma a vida do teu povo, Senhor. Sustenta a tua igreja, sustenta o teu servo, sustenta as suas famílias, Senhor, que muitas vezes está preocupado com o dia de amanhã, mas nós temos que lembrar do nosso pão de cada dia, que é o Senhor que nos dá. O amanhã cuidará de si mesmo. O Senhor tem controle, o Senhor tem domínio, o Senhor tem governo. Toma-nos nas tuas mãos, leva-nos em paz para a nossa casa e o nosso lar, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe os irmãos, em nome